Oi, pessoal, vamos aqui para o diálogo número 3. Vamos ter hoje o professor Dr. Francis Wagner Silva Corrêa, da UEA, do Laboratório de Meteorologia. Vocês vão ver que é muito importante a fala dele. Destaco aqui como spoiler para chamar a atenção: o Rio Madeira vai para uma condição extrema. Vale a pena olhar o gráfico que ele nos traz. Chama a atenção para a condição de aquecimento global e os impactos dela na região. Vamos ao vídeo dele. Olá, estamos aqui com o professor Dr. Francis Wagner da Silva Corrêa, da UEA. Professor, fique à vontade para fazer seus comentários. Olá, muito bom dia para todos. Obrigado pelo convite, estar aqui. Eu queria, nessa oportunidade, falar um pouco dos prognósticos e diagnósticos atualizados que foram realizados pelo Laboratório de Modelagem Climática da UEA. Nós estamos com um ano já fazendo as previsões hidroclimáticas para aqui o Amazonas e para a Bacia do Madeira especificamente. A metodologia que a gente usa é basicamente modelos matemáticos que simulam o clima e as suas variações, acoplados a modelos hidrológicos capazes de simular o nível do rio, vazão e área de inundação. Eu queria mostrar para vocês agora, por meio de um slide, alguns slides, esses diagnósticos e prognósticos, ok? Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo meu slide? Bem? Sim, tá aqui na tela do teu PowerPoint com ele aberto. Ok, então vamos lá. Vou falar um pouco do nosso último boletim, agora de junho, que foi disponibilizado para várias entidades, gestores públicos e privados, né? Nesse boletim, eu começo com a parte do diagnóstico de precipitação para grande parte da bacia amazônica. Essa figura, ela mostra os meses de fevereiro. Com a tela inicial, a gente está com a tua tela compartilhada, a tela do PowerPoint edição. Passou agora? Foi, agora tá na tela 10 aqui do PowerPoint. Então, essa figura, ela mostra a anomalia de chuvas observadas para grande parte da bacia amazônica, né? Em vermelho é o déficit de chuva, onde choveu menos em relação ao esperado do padrão, e o azul é o que está chovendo acima do esperado entre os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024. Então, a gente observa que desde o ano passado, grande parte da bacia amazônica ela tem experimentado um déficit de chuva. Isso em decorrente dos fenômenos que estavam acontecendo no Pacífico, o fenômeno El Niño. Mas, a partir do mês de abril, maio, esse padrão que estava mais seco na porção central e norte da bacia, ela começa agora a aparecer na porção central-sul, pegando grande parte da bacia do Madeira, uma parte dos Solimões, etc. Então, esse padrão de menos chuvas na bacia amazônica tem se repetido, tem se propagado desde outubro do ano passado e até meados de maio de 2024. Isso é um dos motivos que tem levado a grande parte dos nossos rios estar bem abaixo da média em relação a 2023. Agora, eu quero mostrar para vocês o prognóstico de chuvas para 2000 até setembro de 2024. A tela mudou? Prognóstico? Mudou, tá na tela de prognóstico agora. Então, aí nós fizemos agora a rodada do modelo matemático hidrológico para de junho, julho, agosto e setembro. Nós temos aqui dois dados, que é o modelo NMME, que é o combo de modelo americano, e o modelo SMWF, que é europeu, do lado direito de vocês.
Então, basicamente, a ideia é a mesma. Em vermelho, nós temos menos chuvas, déficit de chuva, e em azul, o superávit de chuva. Olhando aqui a figura do lado esquerdo de vocês, a gente observa que junho, julho e agosto, o padrão de chuvas tende a ficar abaixo da média nos meses que vêm pela frente. Até meados de agosto, por aí, a chuva deve ficar em torno de 10 a 15%, 20% abaixo do padrão esperado para a região amazônica. E isso é muito preocupante, porque isso deve impactar diretamente o período de secas na região amazônica, afetando os rios, a hidrologia e a vazão e a área de inundação. Então, confirmando que a simulação matemática mostra chuvas abaixo da média, pelo menos até o mês de agosto, em grande parte da bacia amazônica. Quando a gente observa o padrão de precipitação, temperatura do ar, nós temos agora aqui as previsões de temperatura do ar para grande parte do Brasil e a bacia amazônica. O prognóstico mostra o aumento de temperatura em médio da ordem de 1,5 grau entre os meses de julho, agosto e setembro, principalmente na porção sul da bacia amazônica, a calha sul, onde tem aumento que chega até 2 graus centígrados. Então, o prognóstico deve ficar mais quente, né, em grande parte da bacia amazônica e mais intenso na porção sul. Isso também é preocupante porque isso pode ter um impacto severo na questão do solo, das plantações e as queimadas que podem acontecer devido ao clima mais seco e mais quente em grande parte da bacia. Com relação ao prognóstico do Enos, a gente observa que o El Niño ele já se neutralizou. Nós estamos agora, esse mês de junho, com a fase neutra do El Niño. Isto é, o El Niño já acabou durante esse mês. E vários modelos europeus e americanos tendem a mostrar a possibilidade de que a partir de setembro, outubro e novembro se configure a fase inversa do El Niño, que é a chamada Laninha. Se isso se configurar, espera-se que a partir de dezembro, janeiro, fevereiro de 2025, tenhamos um padrão de mais chuvas em grande parte da bacia amazônica e nordeste do país. Então, praticamente, se configurar a Laninha, a estação chuvosa, a próxima estação chuvosa, tende a ser uma condição normal para mais intensa na região. Entretanto, antes de configurar a estação chuvosa, nós podemos ter uma estação seca bem severa, porque ainda vai ter uma memória, um reflexo do El Niño na região. Quando a gente passa para o prognóstico, o diagnóstico, perdão, do nível do rio, a gente vê claramente um padrão peculiar na bacia do Rio Negro, Amazonas e Madeira. O diagnóstico de hoje, praticamente, segundo dados da SGB, que o Rio Negro, em Manaus, ele está no limiar da normalidade. Isto é, está dentro da normalidade, mas quase ali no limiar inferior dessa normalidade. Entretanto, se nós compararmos com o mesmo período do ano passado, 2023, da Grande Seca, o Rio Negro está 1,39 metros abaixo em relação ao ano passado. E isso também é preocupante. Quando nós avaliamos Itacoatiara, que é uma importante região do Rio Amazonas, onde passa grande parte dos navios e insumos que chegam e saem do polo industrial,
A gente observa que o rio Amazonas Itacoatiara está no limiar mínimo esperado, atingindo a linha amarela. São os mínimos dos mínimos. Em relação à seca do ano passado, hoje estamos com 1,42 m abaixo do padrão em relação ao ano passado. Isso também é motivo de alerta, porque se configurar a seca desse ano, pode trazer prejuízos para a nossa região. Quando a gente agora observa o Rio Madeira, na altura de Humaitá, né, o Rio Madeira já está na sua vazante, em descendência, né, está hoje no padrão abaixo da normalidade, em relação ao padrão de vários anos, que é essa linha vermelha que está aqui no gráfico, e comparando com a seca de 2023, estamos com 3,19 m abaixo em relação a 2023. Então, isso também é um motivo que temos que ficar atento para essa queda do Rio Madeira, porque está muito elevada, está bem abaixo do que se espera para o período. Vamos agora mostrar o prognóstico dos nossos modelos matemáticos para a bacia do Rio Madeira. A figura a seguir mostra o prognóstico até setembro de 2024 para a região de Humaitá, né? A linha em verde é o nível do rio esperado, baseado no padrão normal da observação, e a linha preta é o prognóstico dos nossos modelos climáticos integrados para o Rio Madeira e o Humaitá. Então, a gente observa claramente uma tendência de queda brusca do prognóstico do nível do Rio Madeira. Isso mostra que, possivelmente, o alerta de estiagem no Rio Madeira deve atingir um mês antes do padrão esperado para aquela região. Então, o prognóstico não é muito animador para a bacia do Rio Madeira, naquela região. Quando a gente passa para Manicoré, que é outro ponto importante do Rio Madeira, a gente vê claramente que o padrão também é o mesmo. O prognóstico é que o nível do rio deve cair bastante, né, em relação ao padrão normal, e levando uma antecipação do período de seca, de alerta de seca, de estiagem para aquela região. Então, são dois pontos críticos na bacia do Rio Madeira. Manicoré e o Humaitá, com prognósticos bastante elevados de seca para aquela região. Com relação ao Porto Velho, o padrão que se observa na modelagem, na previsão, não é tão radical e intenso quanto Manicoré e o Humaitá. Os modelos estão mostrando que naquela região mais lá para o sul, ainda tem uma tendência de ficar na normalidade o Rio Madeira lá em Porto Velho. Então, esse é um padrão que se espera para aquela região. Então, resumindo nesse prognóstico, de forma geral, é que o padrão é que deve ficar menos chuvas já esperado para a estação seca. Isso vai afetar claramente grande parte da bacia amazônica, principalmente o Rio Madeira, na questão do Humaitá e Manicoré, levando a uma vazante severa, intensa nesses rios. Ainda não sabemos se será o prognóstico vai ser tão intenso quanto o do ano passado, mas o cenário é que tenhamos uma seca severa esse ano para o Rio Amazonas. Era isso que eu queria mostrar para vocês e eu estou à disposição para qualquer comentário e questionamentos. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado. Primeira pergunta. Olhando o seu cenário, na sua percepção, o cenário desse ano me pareceu, se eu compreendi a sua fala, que ele é diferente do cenário do ano passado. No passado, nós tivemos um cenário bem claro do El Niño e algum cenário de aquecimento. O cenário que nós temos agora é o cenário do El Niño findando e fazendo a transição gradual até Laninha,
e também a questão do aquecimento. Na sua hipótese trabalhada, o que nós temos esse ano é uma transição de El Niño para Laninha com aquecimento conjugado. Nesse caso, a seca será semelhante ao ano passado para menos, ou seja, hipótese El Niño favorável e aquecimento não tão favorável, ou semelhante ao ano passado para mais, hipótese do aquecimento sendo o maior fator de contribuição para a condição e isso levou a pouca chuva, etc. Qual a sua visão de cenário sistêmico? Então, nesse instante, mês de junho ainda, a gente não consegue ainda determinar se os níveis do rio vão ficar bem abaixo daquele que em relação ao ano passado. Ainda não está claro isso para a gente. O que está bem claro é que a vazante está muito intensa. Né? Hoje, mês de junho, que ainda em algumas partes da bacia está na fase ainda de encheia, né? Que é o caso do Rio Negro, como eu falei, está próximo da normalidade, e a gente não tem a certeza, os nossos modelos ainda, de que a seca desse ano vai ser mais severa do que a do ano passado. O que nós estamos ainda preocupados é que, se nós compararmos hoje com o ano passado, estamos bem abaixo da cota. Então, assim, se configurar de fato uma estação seca muito severa, que ainda é memória do El Niño, poderá, né, atingir um limite bastante severo de seca esse ano. Mas a gente não consegue dizer se vai ser ainda muito mais intenso do que o ano passado. Perfeito. Eu vou compartilhar uma tela aqui minha, agora para o seu comentário, como última pergunta, e depois o senhor faz o comentário final. Eu estou colocando uma tela do CECIPAM, que mostra essa condição aí da anomalia que o senhor mencionou agora, a anomalia de temperatura e a anomalia de precipitação, né, que são os seus dois comentários agora, que o senhor mostrou num gráfico super técnico lá, para o nosso público da indústria que não é tão técnico, fazendo uso dessa visão aqui, convém se precaver, mas não há como afirmar de maneira absoluta que a gente vai ter uma repetição no ano passado. Pode ser esse o entendimento? Tá no mudo, professor. Isso. Esse gráfico CECIPAM é aquele que nós também nos baseamos aqui. Temos como várias fontes CECIPAM, CPRM e outros gráficos. Esse gráfico é o que está refletindo o que eu acabei de falar, né? Isso. Grande parte da bacia amazônica vai experimentar temperaturas acima do padrão normal. Uhum. Por que vai causar isso? Qual é a explicação disso? Porque a nebulosidade e as chuvas vão estar abaixo do padrão normal. Se você tem menos nebulosidade, menos chuvas, isso faz com que chegue mais energia solar à superfície, aumentando mais o aquecimento e o calor na região. Esse padrão de chuvas ali abaixo da média, na porção sul, porção central sul ali, pegando Porto Velho, Mato Grosso, também o que nós estamos visto nos modelos. Então, grande parte dessa calha central-sul, né, vai experimentar ali um déficit de chuva severo. E isso pode levar a impactos de grandes proporções nessa região aí. Possivelmente até levando queimadas, levando a queima da floresta. E, para isso, desde já, Augusto, as ações governamentais, gestões públicas, têm que tomar desde já as precauções, porque o grande impacto não vai acontecer agora. O grande impacto vai acontecer em setembro e outubro. Então, desde já, tem que tomar conta dessa questão aí. Perfeito. Na sua fala, o senhor menciona o Maitá e o Madeira, aí para o fluxo da soja pode ser muito grave, porque o gráfico seu, quando ele desce para o final, ele tende a zero ali, né? No extremo, ele pode significar problemas de tráfego até das balsas no Rio Madeira, né? Exatamente. Se concretizar lá a previsão lá do nível do rio, a taxa que está descendo hoje, se nós pegarmos a taxa que está descendo hoje o rio, observado, e fizer uma extrapolação para os próximos meses, vai ser uma situação dramática no Rio Madeira, né? Possivelmente vai impactar
a geração de energia elétrica, talvez vai impactar a navegação das balsas que vão chegar até Itacoatiara e, e vai impactar toda aquela região ali que é de grande importância para escoamento de grãos, para Sim, Itacoatiara e etc. que foi essa sua tela aí, destacando essa condição aqui na parte de baixo, né, da figura, extrapolando lá para o período de mais seca. Muito, muito importante. Muito obrigado, professor. Se eu puder fazer a sua consideração final, agradeço enormemente a sua participação aqui nesse bate-papo, para compartilhar aqui com todos, em especial da indústria e da universidade. Eu que agradeço a oportunidade, né? O Laboratório de Modelagem Climática, ele está da UEA, ele está à disposição. A gente está fazendo as simulações rotineiramente. A cada semana a gente refaz a simulação matemática, né? Para poder dar um diagnóstico para o gestor público e privado. Nós conseguimos hoje gerar informações de prognóstico de nível de rio com detalhes para a Bacia do Madeira. Infelizmente, como muitos têm nos pedido, e o Solimões, e o Purus, e o Negro, a gente não está conseguindo fazer ainda, porque a gente está tentando expandir o laboratório, tentando conseguir apoio de PID, PDI, com instituições privadas e públicas para poder aumentar o nosso parque tecnológico, estrutura computacional e pessoal, bolsistas, alunos de doutorado, mestrado e apoio técnico no laboratório. E esperamos que em breve o laboratório tenha condição de gerar o prognóstico não somente para Madeira, mas para toda a bacia amazônica. E, finalmente, dizer que é importante que haja agora a prevenção, né, para garantir que, quando chegar a parte mais dramática da seca, que é agosto, setembro, outubro, a gente tenha as populações já resguardadas, a questão de alimentos, água, provida desses materiais, e que não haja o interrompimento da chegada de insumos ao polo industrial, né, por meio de ações governamentais, e que o laboratório está à disposição de qualquer interessado nos dados e nos consultar e nos acessar via o LabClean da Universidade do Estado do Amazonas. Muito obrigado. Obrigado, professor.